Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 46ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, continuando ainda a falar sobre documentos empresariais, nós vamos falar sobre a importância da interpretação de dados, né? Muitas vezes a gente pega um infográfico, muitas vezes a gente pega um gráfico e como interpretá-lo, né? Muitas pessoas têm dificuldade. Então a aula de hoje pretende sanar essa dificuldade. Vamos lá? Na aula passada, nós encerramos falando sobre uma proposta, né? E aí nós mostramos como é que seriam os passos de fazer uma proposta, mas não trouxemos um exemplo. Então o exemplo está aqui, né? Ó, a diretoria, desenvolvimento de cursos para acesso mobile. Olha aí. Então esse seria o título da proposta. Ó, depois o corpo, né? Ó, de acordo com os dados da pesquisa Como Você Acessa a Internet, realizada pelo Instituto Pesquisas Customizadas, os dispositivos móveis se tornaram o principal meio de acesso à internet. Com isso, percebemos a necessidade de desenvolver os cursos para a formação de funcionários totalmente online, em uma linguagem que permita o acesso a eles pelos principais navegadores de internet e pelos dispositivos móveis, como smartphones, tablets, bem como por equipamentos desktop, microcomputadores, notebooks. Então a gente está vendo ali, né, a justificativa do porquê dessa proposta, os argumentos. Depois vem como que a proposta pode ser implantada, é o próximo passo. Inicialmente propomos o desenvolvimento dos cursos abaixo. Postura e imagem profissional. 2. Comunicação empresarial. E 3. Pacote Office 2016. Acreditamos que com essa ação, a formação de nossos funcionários ocorrerá de forma mais dinâmica e atrativa, pois estes poderão realizar os cursos em qualquer local. Outro fator relevante é que não haverá necessidade de deslocá-los até as instituições externas para que possam realizar os cursos. Antes de o primeiro curso ser lançado, propomos realizar uma palestra com os funcionários, tendo como tema educação à distância, vantagem de estudar quando se quer. Uma vez que a formação presencial faz parte até o momento de toda a cultura organizacional. Todo o processo acontece fora da zona de conforto. Michael Bubeck, e aí tem a fonte, né? Depois vem a parte de custos, né? Desta forma, inserimos uma verba de previsão orçamentária em 2016, tendo em vista que fizemos uma estimativa de investimento necessário com base em orçamentos anexos de 3 instituições renomadas na área de desenvolvimento de curso online. Na tabela abaixo, segue resumo dos valores apresentados. Pelas propostas enviadas, sugerimos a contratação da instituição A, pois nos pareceu a mais próxima de nossas expectativas, tanto educacionais quanto financeiras. Então tem um orçamento mais baixo ali, né? Esperamos atingir nosso objetivo, que é manter nossos funcionários sempre motivados e com possibilidades reais de formação contínua por meio de cursos que serão ofertados a eles. Departamento de Recursos Humanos, gerente da área de formação. Então aí vemos um exemplo de uma proposta muito bem formulada com todas as etapas que nós colocamos na aula passada. Continuando a falar de propostas, né? Outra característica importante em textos argumentativos, no nosso caso, uma proposta, é a impessoalidade. O que é impessoalidade? Significa que a pessoa que fez a reflexão
não deve aparecer, porque a ênfase deve recair sobre o assunto. Assim, é empregada a terceira pessoa do plural, nós, indicando uma ideia de valor universal e compartilhada por um número maior de pessoas, não uma opinião particular. Então, perceba a estratégia da comunicação, né? Para transmitir mais segurança e confiabilidade. Lá, comunicação empresarial, olha lá. Após analisar os dados da pesquisa, proponho que seja feita uma nova previsão de custos e prazos para o projeto. Ao contrário disso, após estudarmos os dados da pesquisa, propomos que seja feita uma nova previsão de custos e prazos para o projeto. Muito bem. Comunicação empresarial. Polissemia. Professor, não xinga a gente. Não estou xingando. Polissemia, vamos entender o que seja. Independentemente do documento a ser utilizado para transmitir uma informação, você deverá ficar sempre atento à polissemia. Certifique-se de que o texto não permitirá que uma palavra ou locução tenha duplo sentido. Por exemplo, Paulo chegou e trouxe o documento. Ele é imprescindível para a reunião. Quem que é imprescindível para a reunião? Paulo ou o documento? Então, polissemia. Polis, né? Olha lá, multiplicidade de sentido. Polis é muito, né? E semia é sentido, né? Então, multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução. Por exemplo, prato, vasilha, comida, iguaria, receptáculo de balança, instrumento musical, pé de moleque, doce, tipo de calçamento, ok? Então tem algumas palavras que têm um sentido duplo e a gente tem que evitá-las. Então, para que você possa verificar que a habilidade sobre documentos empresariais proposta nas 3 atividades. Então, nós temos 3 atividades agora para ver como é que você assimilou os conceitos até agora sobre documentos empresariais. Se achar necessário, faça uma revisão, pause o vídeo e depois você volta, ok? Nós vamos começar agora. A atividade 1. Relacione as colunas tendo por base os conceitos vistos até agora. Memorando, letra A. Comunicado, letra B. Ata, letra C. Ofício, letra D. E relatório, letra E. E na coluna B você tem 5 possibilidades. Documento expedido por órgão público. Seu destinatário, no entanto, pode ser outro órgão público, empresas ou particular. O que seria isso? Memorando, comunicado, ata, ofício ou relatório. Segunda, documento escrito fundamentado em fatos, com informações relevantes para avaliação e possíveis tomadas de decisão. O que é isso? É um relatório, é um ofício, é uma ata. 3. Um dos recursos mais utilizados na comunicação nas empresas pode ser transmitido às equipes tanto de maneira impressa como eletronicamente. Falamos na aula passada. 4. Documento no qual são registradas as ocorrências, as resoluções de assembleias, das reuniões ou das sessões realizadas por conselhos, corporações, comissões, congregações ou entidades similares. Falei na aula passada e aqui nós demos o exemplo de uma reunião de condomínio, né? Uma assembleia de condomínio. E por último, correspondência interna entre a unidade administrativa da empresa, sendo essa de mesmo nível hierárquico ou não. Escolha a alternativa. A. Memorando, comunicado, ata, ofício e relatório. Alternativa B. Ofício, relatório, comunicado, ata e memorando. Letra C. Relatório, ofício, ata, comunicado e memorando. Ou letra D. Ata, memorando, relatório, comunicado e ofício. Eu já sei qual é, só por ler aqui já tenho uma ideia, né? Vamos ver se vocês acertam. Se quiserem rever o conceito e voltar, fiquem à vontade. Nós vamos ter a resposta agora.
Resposta correta, letra B, né? Ofício, relatório, comunicado, ata e memorando, ok? Se você acertou, muito bem, você compreendeu o objetivo de cada documento utilizado pelas empresas, está preparado para utilizá-los no dia a dia. E é de fundamental importância isso. Atividade 2. Leia o enunciado abaixo e assinale a alternativa correta. Leve em consideração que se trata de uma empresa de logística com 58 funcionários distribuídos na parte administrativa e operacional, dentre eles motoristas, empacotadores, operadores de empilhadeiras e equipes da limpeza. Para que todos os funcionários saibam que deverão desligar todos os equipamentos ao final do expediente, devido ao feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, o tipo de comunicado mais eficaz a ser utilizado pelo gerente da infraestrutura deve ser o quê? Nós já vimos um exemplo desse na aula passada. Envio de e-mail a todos os funcionários um dia antes, pela manhã. B. Reunião com todos os gerentes das áreas para que repassem informação aos funcionários. Será que funciona? Letra C. A fixação de comunicados em locais de grande circulação dos funcionários, próximo, por exemplo, dos relógios de ponto, ou no refeitório, né? Ou letra D. Envio de um memorando com devidas orientações por e-mail aos gerentes das áreas. Eu já sei a resposta. Qual a alternativa correta? A, B, C ou D? Vamos ver a resposta? Resposta correta, é claro que são os comunicados, né? A fixação de comunicados em locais de grande circulação dos funcionários, próximo ao relógio de ponto. O que dá também para mandar por e-mail, faz as duas coisas. Se você acertou, muito bem, você compreendeu a necessidade de adequar a comunicação ao público-alvo. O comunicado afixado nos locais de grande circulação de funcionários certamente levará a informação a todos eles. Atividade 3. Leia a seguinte frase. O diretor encontrou o repórter em sua sala. Então, o diretor encontrou o repórter em sua sala. A frase acima remete a uma situação que você deverá evitar sempre que redigir qualquer tipo de documento empresarial a ser enviado a superiores, fornecedores, aos demais membros de sua equipe ou outros destinatários. Assinale a alternativa correta sobre o que estamos falando. Então, de novo, o diretor encontrou o repórter em sua sala. Tem erro ortográfico? Letra A. B. Uso de linguagem informal. Será que ele está usando linguagem informal? Letra B. C. Escolha equivocada do canal de comunicação. Ele falou pessoalmente. Será que escolheu errado? E letra D. Polissemia. Será que dá a ideia de duplo sentido o que ele está dizendo? Né? O diretor encontrou o repórter em sua sala. Pensem antes de responder. Qual a alternativa correta? Vamos refletir e no próximo slide vamos ver a resposta. Vamos lá? Resposta correta é a polissemia, né? Parabéns se você acertou. Isso mesmo, a polissemia deve ser evitada, pois poderá gerar dúvidas em quem está recebendo a mensagem. Nesta frase, por exemplo, não fica claro se o repórter estava na sala dele ou na sala do diretor. Na sala de quem estava? O diretor encontrou o repórter na sala do repórter ou na sua sala? Fica a dúvida, né? Isso é uma polissemia, duplo sentido. Então, né, na comunicação empresarial, nós vimos vários tipos de documentos. Estamos fazendo um resumo aqui agora. Nós vimos a ata, nós vimos o e-mail, nós vimos os relatórios, vimos uma proposta, vimos o comunicado, e até fizemos exercício agora há pouco, vimos o memorando e o ofício. Cada um desses documentos tem a sua particularidade
né, e o seu contexto para ser utilizado. Vimos que a ata pode ser oficial e não oficial, ok? Ela pode ser redigida à mão ou pode ser redigida no computador. Não pode ter espaço, lembra de tudo isso, né? E aí nós estamos então finalizando esse capítulo de comunicação empresarial. Você chegou ao final do capítulo 2, no qual conheceu os principais documentos utilizados nas empresas. Com certeza não esgotamos o assunto, pois cada empresa pode implementar a utilização de quantos tipos de documentos forem necessários às suas atividades, mas em algum momento todas utilizam algum dos documentos citados em nossas aulas. Esperamos que você consiga redigir um documento de maneira a transmitir sua ideia de forma clara e precisa, que foi o objetivo desse módulo. Né? Então nós fechamos a parte de comunicação interna e agora nós vamos começar com a parte de interpretação de dados que foi enunciado desta aula. Então, como é que vai ser a estrutura desse módulo, né? Que é o capítulo 3, né? Interpretando dados. Nós vamos interpretar tabelas, gráficos, imagens e infográficos, ok? Vamos lá? Capítulo 3, interpretando dados, né? Agora você já sabe como redigir os principais documentos empresariais. Se precisar rever, você volte o vídeo, né? Assista novamente. Chegou a hora de interpretar documentos que receberá e sobre os quais deverá se posicionar, muitas vezes escrevendo outro texto com base neles. Interpretar textos você já aprendeu. E ler um gráfico, tabela ou imagem, interpretando-os, e um infográfico, será que é fácil? Eu acho que não. Né? E aqui está dizendo claro que sim, se você, né, seguir a nossa aula. Mas quem não tem os conceitos, às vezes tem dificuldade. Vamos lá? Interpretando tabelas. Ler e interpretar informações numéricas dispostas como se fossem textos dificultem muito a interpretação delas. Por exemplo, observe as informações referentes ao consumo de energia em kWh de um escritório no último ano. Abril 15, 368. Maio, dia 15, 417. Junho, e assim sucessivamente a gente vai vendo, né? Agora imagine-se em uma reunião no qual seu superior estivesse abordando o tema economia de energia e perguntasse a você em qual mês o consumo foi menor em nosso escritório. Você conseguiria responder rapidamente, tendo apenas a lista acima em mãos? Provavelmente não, né? Fica complicado. Então, as tabelas e os gráficos servem para a gente organizar a informação de forma a obter os resultados, né? E aquilo que a gente precisa muito mais rapidamente, né? Então aqui nós temos, né, a interpretação de tabela, a tabela sendo construída com os mesmos dados que acabamos de ver. Existem muitas formas de visualizar informações numéricas, mas certamente a tabela é uma das mais indicadas. Com tabelas, visualizamos mais informações numéricas em menos espaço, o que facilita a leitura, a interpretação e a utilização dessas informações. As tabelas são organizadas em linhas e colunas, linhas na horizontal, colunas na vertical, e toda a tabela possui elementos comuns. São eles: título, olha lá, história de consumo, e é o assunto da tabela. E aqui nós temos o mês, né, de um lado da coluna, e na coluna da direita o consumo mês a mês. É natural que fica, né, muito mais fácil de fazermos a leitura dos dados. Além de interpretar, vamos voltar lá, né? Talvez a pergunta fosse qual mês, né, não é isso? Voltando ao raciocínio do gerente, qual foi o mês de menor consumo? Aqui nós vamos ver que o mês de menor consumo
foi o mês de janeiro, né? 298 kWh. É o menor valor da tabela, 298. Ok? Caso alguém me perguntasse, a resposta é instantânea. Interpretando tabelas. Além de interpretar os dados de uma tabela, é importante que você saiba como convertê-los em argumentos a serem utilizados para defender ou refutar uma ideia. Então isso é muito importante para quem faz relatórios, né? Estatísticos, né? Você que é da área de vendas, você que vai trabalhar como atendente de telemarketing, possivelmente vai precisar fazer um relatório assim, né? A seguir vamos ver exemplos de argumentos construídos com base na análise dos dados das tabelas. Então nós temos uma tabela aqui, ranking dos 5 países com maior índice de juros em reais, né? Em juros reais, e não na moeda, juros verdadeiros. Temos o Brasil em primeiro lugar com 5,16, China 3,55, Tailândia 2,81%, Taiwan 2,70% e Polônia 2,63%. Aí vem a argumentação embaixo. Pelos dados da tabela acima, podemos concluir que pelo fato do Brasil liderar o ranking de taxa de juros real, os financiamentos para crédito dificultarão nossos planos de aumentar a produção. Acreditamos que seja melhor verificar outra forma de obter o capital necessário, como a busca de novos sócios diretores ou abertura de nosso capital no mercado financeiro, que seriam as ações, como venda de ações, né? Aí está. Então aqui nós temos uma tabela mostrando uma argumentação do porquê não recorrer, né, a financiamento para obter mais verba para a empresa. A sugestão dada foi então a contratação de mais sócios ou abertura para o mercado de ações. Aqui nós temos outra tabela, né? Temos uma tabela onde temos as frutas, a quantidade e a caloria, né? Então, uma tabela usada com objetivo nutricional. Então, em restaurantes, né? Principalmente dentro de empresas, talvez esse tipo de tabela seja importante. Vamos ver os resultados e a interpretação dos dados. Ao analisarmos os dados acima, entendemos que o cardápio da empresa deva continuar prezando por uma alimentação o mais saudável possível, ou seja, serviremos como sobremesa apenas frutas com menos de 100 calorias. Né? Então nós temos a manga que tem 230 calorias, abacate também super gorduroso, a banana terra também. Então, segundo ela, vai ter cereja, banana nanica, maçã vermelha, caqui chocolate e banana maçã. Aí nós temos uma argumentação feita por uma nutricionista. Aqui temos um terceiro exemplo, né? Cadastro de fornecedores. Então nós temos aqui o código na primeira coluna, na segunda o nome dos fornecedores, quem é a pessoa no contato e o telefone, e por último em que estado se encontra esse fornecedor. A tabela nos mostra que devemos solicitar ao setor de desenvolvimento que inclua o campo cidade no banco de dados, pois isso facilitará na localização do fornecedor mais próximo da região a ser atendida. Ok? Então, com base nas necessidades da empresa, ela sugere uma mudança na elaboração da tabela. E com isso, nós encerramos a nossa 46ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até o nosso próximo encontro.